Saudações cristãs a todos os irmãos. Estamos neste segundo vídeo da série Vala do Erro ou Estrada da Verdade? O que você escolhe? A vala do erro, da mentira, do engano, da heresia, dos falsos ensinos? Ou a estrada da verdade, que é a palavra de Deus e Jesus Cristo, que é o caminho que leva ao céu? Bem, gostaria de ler Tiago capítulo 2, versículo 5, que diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Então, queridos, ao contrário do que muitos pregadores que estão contaminados pela teologia da prosperidade e pela confissão positiva pregam nos dias de hoje, a Bíblia diz que Deus escolheu aqueles que não são para serem destaques neste mundo, ou seja, através de uma vida santa, uma vida pura, uma vida que anda realmente dignamente diante de Deus e da sua presença. Queridos, nós falávamos no primeiro vídeo sobre a tolerância. Será que nossa tolerância ela tem desagradado a Deus? Eu, como pastor e ministro da palavra de Deus, tenho observado que a nossa tolerância às vezes desagrada a Deus. É bem verdade que devemos ser tolerantes para com todos e cada um deve professar a sua fé com liberdade, até mesmo porque a nossa Constituição garante isso. Mas existe uma tolerância que desagrada a Deus, que é uma vala do erro, é aquilo que conduz à perdição. E Deus não se agrada com certo tipo de tolerância que nós temos para com o erro religioso, com aqueles que distorcem a palavra de Deus. Nós vimos que Paulo, ele disse em Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 3, chama certas pessoas de cães. Paulo era tolerante? Sem dúvida, mas para com o erro ele não era tolerante. Jesus também, ele chamou de raça de víboras, né? João Batista também disse raça de víboras, se referindo àquelas pessoas que não queriam servir a Deus com sinceridade. Jesus também disse, chamou de hipócritas. Jesus disse: olha, hipócritas, vocês que dizem andar na verdade, os fariseus, os saduceus, as religiões da época. Será que Jesus não era tolerante? Sem dúvida, mas para com o erro, Jesus não era tolerante. Nós observamos que a tolerância que agrada a Deus é aquela que você expõe o erro, expõe aquilo que não é verdade, aquilo que é contraditório. Gordon Lindsay, ele diz em um dos seus livros: a linha entre o que é permitido e o que é questionável às vezes é muito tênue. A reforma verdadeiramente começou quando Martinho Lutero tornou-se convicto de que todos estes objetos usados na igreja, relíquias, ossos de santos, farpas da verdadeira cruz, dentre outros, eram falsos e não possuíam virtude alguma. Então, um teólogo, ele diz isso, que a linha entre o que é permitido e o que é questionável às vezes é muito tênue, você não consegue distinguir, né? Donald Key, ele diz, um editor britânico cristão, ele diz: boas e fiéis pregações do evangelho pleno têm sido enfraquecidas por apelos a dinheiro sem base bíblica, resultando no tropeço de muitos. Então, a palavra de Deus ela tem sido enfraquecida, né, nos púlpitos pelas heresias, principalmente a teologia da prosperidade. Bem, nós vivemos uma época em que muitos distorcem a Bíblia Sagrada para tirar proveito, né? Nós poderíamos dizer que, sem sombra de dúvida, o Novo Testamento não tem promessas financeiras para ninguém. E isto não é eu que estou dizendo, pastor Marcos. A teologia clássica ensina isso. Os maiores teólogos em Bíblia Sagrada deste planeta ensinam isso que eu estou dizendo. Não existe promessas financeiras na Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Mesmo que você tiver uma vida piedosa,
e dando o seu dízimo, dando ofertas na igreja, isso não garante que você vai se dar bem na vida financeiramente. Não há promessas financeiras na palavra de Deus. Mas também não estou desestimulando você a dar o dízimo na sua igreja. Dê o seu dízimo na sua igreja. Mas não espere um retorno, uma barganha que você faça com Deus que não vai resolver. Não existe isso na Bíblia. Muitos usam textos da Bíblia Sagrada de uma maneira distorcida para querer arrancar dinheiro do povo de Deus. Mas homens sérios, igrejas sérias, não praticam tal ato. Fique tranquilo. Existem homens sérios, igrejas sérias, nem tudo está perdido. Mas uma grande apostasia, meu querido, está reinando agora dentro do cristianismo bíblico e histórico. Bem, alguns usam